Agora que você já entendeu os perigos do excesso de telas, talvez esteja se perguntando: como é que eu reduzo isso sem criar conflitos em casa? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sim, existe um jeito de equilibrar o uso da tecnologia e incentivar o desenvolvimento saudável, sem traumas ou brigas. Quando falamos em equilibrar o uso de tecnologia com a vida real, nas crianças, a gente está falando de algo que envolve toda a família. A família da forma que ela for. Mas vamos entender a família como as pessoas que cuidam daquela criança naquele ambiente. A dependência de tela, ela não é só da criança. A dependência de tela, ela pode ser um sintoma da dependência de toda a família. E isso precisa ficar muito claro. Porque não tem como eu querer que o meu filho use menos enquanto eu uso demais. Porque equilibrar tempo de tela para uma criança significa disponibilizar tempo nosso dos adultos, que são os cuidadores, para essa criança. E é impossível. Nós só podemos estar em um lugar. Nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. No dia a dia é que a gente vê o tamanho do impacto. Uma coisa é precisar ficar num lugar, esperar, a criança tem que estar entediada, um tédio que você não consegue resolver de outro jeito, e a criança ter à disposição um dispositivo, seja um tablet, seja um celular, seja um computador, ok, isso não vai dar problema. O problema ele é gerado quando na própria rotina da criança eu abro mão de circuitos saudáveis em detrimento da vida melhor da criança para que ela fique usando tela. Aí é que está o problema, porque no dia a dia, toda criança no dia a dia tem o acordar, o comer e o dormir. Todas, sem dúvida. Algumas vão ter escola, outras não, a depender da idade, mas todas terão acordar, comer e dormir. Então quando eu deixo essa rotina de uma forma que eu introduza o estímulo de tela, eu crio o problema. Porque ela vai começar a entender que faz parte do dia a dia dela ficar disponível diante de tela. E aí, quando ela vê que os cuidadores, que é exatamente aquela presença que educa, que ama e que dá exemplo, também envolvida em assistir, ela vai achar que é muito mais legal assistir. É como se a criança ela imaginasse que aquilo que eles estão fazendo fosse mais importante do que a presença delas. E aí é um pensamento muito simples. E isso realmente acontece. Olha, se o meu pai e a minha mãe, em vez de ficar comigo, ele fica na frente daquilo, um celular, de um tablet, e eu vejo na fisionomia dele que ele está gostando de estar ali. Eu chamo a atenção dele, ele não quer participar do que eu quero. E ele gosta mais de ficar ali, é óbvio que eu vou querer fazer a mesma coisa, porque toda criança aprende pelo exemplo, toda criança aprende pela brincadeira, toda criança aprende pela presença dos cuidadores. Então, não adianta eu criar uma estratégia saudável para usar a tecnologia se eu não olhar para mim mesmo. Não vai adiantar, não vai funcionar. Porque o problema da tela está na rotina. O problema do assistir, ele está no dia a dia da criança. Ele não está naquele momento em que a criança está numa viagem mais longa, ou que ela está numa sala de espera, que ela tem que ficar às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não está nessa hora. Ela está na negociação dos tempos inegociáveis do dia a dia, que envolvem principalmente o acordar, o comer e o dormir. Esses tempos eles levam uma parte grande do dia a dia da gente. Eles levam uma parte grande do dia a dia da família. E cada minuto gasto nisso significa 1 minuto a menos de tela. É o que eu converso com as minhas famílias. Parece simples, mas é muito lógico. O dia tem 24 horas. A criança ela dorme 10 a 12 horas.
Eu vou fazendo uma continha num papel. E eu sei que na rotina da criança, cada hora a menos de tela fazendo qualquer coisa, desde os processos do acordar, do tomar banho, do comer, do se preparar para dormir, desde o tempo que eu economizo ao investir nesses processos com a criança, conversando sobre amenidades que sejam, eu tiro um tempo da criança em frente à tela. Cada minuto que eu uso e que eu invisto no conhecimento e no estabelecimento de uma conexão real com o meu filho, com a minha filha, significa 1 minuto a menos de exposição. E o problema é que esse minuto a menos, ele pode parecer pouco, mas quando ele é cultivado na rotina do dia a dia, ao longo de uma semana, ao longo de um dia, ao longo de um mês, ao longo de um ano, vira uma avalanche de tempo. Porque o problema da tela não está em assistir esporadicamente, está em deixar de fazer coisas do dia a dia para se dedicar a assistir informações que não são úteis, exposição à luz que ela gera doença e que gera uma série de problemas neurocomportamentais que nós estamos vendo o tempo todo. O que nós não tínhamos era a dimensão do tamanho desse problema e o quão grande ele é por envolver a necessidade de criar interações familiares mais fortes e mais robustas, que façam com que a criança ela prefira o mundo real do que o mundo virtual. Clique no link da bio e entre no meu grupo de WhatsApp. Lá eu vou te explicar como o curso Menos Tela Mais Infância funciona e te entregar muito conteúdo de qualidade para você aplicar com o seu filho.